Marcus Aurelius Antoninus Augustus, mais conhecido como Marco Aurélio, nasceu em 26 de abril de 121 d.C., na cidade de Roma, Itália. A família de Marco Aurélio era nobre. Seu pai, Marco Annio Vero, era político romano. Sua mãe era Domícia Lucila, herdeira de uma família rica. O pai de Marco Aurélio morreu cedo, quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Com isso, ele foi ser criado pelo avô paterno, o senador Marco Annio Vero. Sim, o mesmo nome do pai. E pelo bisavô materno. Como era costume na época, Marco Aurélio foi educado em casa. Seu primeiro tutor foi Diogneto, que lhe apresentou a filosofia quando ele tinha 11 anos. Em 138 d.C., o então imperador Adriano, já doente, adotou Aurélio Antonino, genro do senador Marco Annio Vero, para que este fosse o seu sucessor no império. Por sua vez, Antonino adotou Marco Aurélio e Lúcio Vero. Marco Aurélio tinha 17 anos na época. A adoção permitiu uma rápida ascensão social para Marco Aurélio, que foi conquistando vários postos públicos muito novo, mas isso não lhe fez perder a sua humildade. No mesmo ano das adoções, o imperador Adriano morreu. Com isso, Antonino se tornou imperador. Marco Aurélio, então, se tornou o próximo na linha de sucessão e começou a ser preparado para essa função. Durante esse tempo, ele teve aulas de retórica com os maiores nomes de sua época, em especial Herodes Ático, um famoso sofista e orador grego, e Marco Cornélio Frontão, grande advogado e orador latino, ou seja, usava o latim para se expressar. Marco Aurélio também teve contato com a filosofia estoica durante estes anos de preparação. Essa filosofia foi-lhe apresentada pelos professores Apolônio de Calcis e Júnio Rústico. Curiosamente, os professores de oratória desaprovavam as aulas de filosofia de Marco Aurélio, provavelmente por serem inúteis para o futuro imperador. Em 145 d.C., aos 24 anos, Marco Aurélio casou-se com Faustina, filha biológica do imperador Antonino. Para evitar o problema de 2 irmãos se casarem, irmãos legalmente, mas não de sangue, o imperador teve que usar de uma manobra jurídica para libertar um dos dois do poder paternal e, assim, regularizar o casamento. Juntos, eles tiveram 14 filhos, mas a maioria morreu ainda criança. Marco Aurélio tornou-se imperador quando tinha 40 anos, em 161 d.C., após a morte de Antonino. Atendendo à vontade póstuma do imperador Adriano, Marco Aurélio exigiu que o Senado também nomeasse seu irmão adotivo, o Lúcio Vero, como imperador, com os mesmos direitos e poderes. Pela primeira vez, o Império Romano foi governado por 2 imperadores ao mesmo tempo. Marco Aurélio não sonhava com o império, mas aceitou essa missão de forma resignada, como um bom estoico. Dizem as biografias que Marco Aurélio preferiria ter se dedicado apenas à filosofia. A parceria entre Marco Aurélio e Lúcio Vero funcionou bem. Apesar de legalmente terem o mesmo poder, era notória a primazia de Marco Aurélio. Porém, isso não incomodava Lúcio, que entendia e aceitava essa posição. O começo do governo foi muito feliz para os imperadores. Eles eram muito estimados pelo povo, que era ajudado pelos governantes em momentos de desastres naturais. Marco Aurélio também soube usar de todo o seu conhecimento de oratória para proferir significativos discursos no Senado. Senado esse que o imperador fez questão de liderar sem impor sua vontade, ou seja, respeitando as opiniões dos demais senadores. Marco Aurélio também foi um grande administrador e jurista. Suas decisões eram muito bem recebidas. Perseguindo o ideal estoico, contrário à escravidão, e mantendo uma consonância com os antigos imperadores, ele buscou diminuir as punições e condições dos escravos. Considerava-os como pessoas obrigadas a servir, e não como objetos. Acredita-se que a escravidão só não foi abolida porque ela era a base da economia romana. Enquanto Marco Aurélio permaneceu em Roma administrando o império,
várias guerras nas fronteiras ocorreram. Como Marco Aurélio não desenvolveu práticas militares durante a sua preparação para o governo, ele enviou seu irmão e também imperador, Lúcio Vero, para as campanhas militares. Lúcio Vero teve sucesso nas suas campanhas e recebeu várias honrarias militares pelos seus feitos. Ele se casou com Lucila, filha de Marco Aurélio e sua sobrinha, lembrando que esse parentesco era apenas legal e não biológico. Lúcio acabou morrendo em 169 d.C. Os registros da época dizem que foi um AVC, mas não tinha esse nome na época. Já historiadores modernos acreditam que ele morreu devido à peste antonina, uma doença que se espalhou no Império Romano de 165 a 168. Com a morte de Lúcio, Marco Aurélio teve que assumir sua posição de líder militar. Por isso, deixou Roma e liderou seu exército em diversas batalhas ao longo das fronteiras do Império. Ele também viajou pelas cidades conquistadas mais distantes para garantir sua soberania àqueles lugares. Em uma de suas visitas, ele foi até Atenas. Lá, pôde conhecer o Pórtico Pintado, onde Zenão fundou a escola estoica. Disse que Marco Aurélio financiou 4 cátedras permanentes de estudos na cidade, dedicadas às principais escolas filosóficas da época: o platonismo, aristotelismo, epicurismo e estoicismo. Em 177 d.C., Marco Aurélio nomeou seu filho Cômodo como imperador. Dessa forma, pai e filho estavam juntos governando o Império Romano. As revoltas nas fronteiras retornaram depois de um período de paz. Marco Aurélio e Cômodo foram para a região germânica do Império, ao norte, cuidar das invasões. Em março de 180 d.C., Marco Aurélio adoeceu gravemente. Historiadores modernos acreditam que Marco Aurélio morreu devido à peste antonina, a mesma que teria matado seu irmão. Fato é que a saúde do imperador sempre foi frágil. Estando em campanha e sabendo que não se recuperaria, decidiu parar de comer e beber para antecipar o processo de sua morte. Antes de morrer, ele foi explícito em deixar o império para seu filho Cômodo. Ele também pediu ao filho que finalizasse a guerra e trouxesse a vitória ao Império Romano. Ele morreu no dia 17 de março de 180 d.C. O local exato é motivo de discussão. Existe uma disputa especialmente entre 2 cidades, Vindobona, atual Viena, na Áustria, ou Sirmum, atual Sremska Mitrovica, na Sérvia. Seu corpo foi cremado e trazido para Roma, onde suas cinzas foram colocadas no mausoléu de Adriano, que não existe mais. Seguindo a tradição da época, Marco Antônio foi deificado, lembrando que os romanos ainda eram pagãos naquela época.